nosso Evangelho, nos caiu o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então vamos ler um pequeno trecho para podermos comentar, pensar a respeito. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E aqui um pequeno trecho da explicação. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, irmãos, aqui já temos o suficiente para meditar uns momentos a respeito do tema que nos é proposto ao abrir o Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E lembrar que ela é o complemento da brandura. É uma questão bastante discutida entre os espíritas, entre as pessoas em geral, a questão do perdão, da misericórdia, da brandura também, porque nós sempre lembramos do nosso dever de perdoar aqueles que nos ofendem. Nem sempre lembramos do dever de pedir perdão. E é a outra face dessa mesma moeda. Tanto devemos nos desculpar pelos erros que cometemos contra os nossos irmãos, como devemos também perdoar os erros que eles cometem contra nós. As atitudes infelizes que por vezes eles tomam contra nós. E é muito difícil perdoar, muito difícil ao lembrar a ofensa, não fazer ressurgir a revolta, a angústia ou a tristeza que nos dominou no momento da ofensa. Como podemos perdoar tantas vezes aqueles que nos têm ofendido? Podemos perdoar lembrando, em primeiro lugar, que todos nós, a começar por nós próprios, somos imperfeitos. Quantas vezes
nós falamos coisas e depois nos arrependemos. Às vezes vamos nos arrepender anos mais tarde, muitos anos. Às vezes nos arrependemos imediatamente. Nem sempre temos o valor de pedir perdão. Às vezes ficamos tão constrangidos que sequer nos permitimos nos desculpar. A lei de mansidão, sabemos que os mansos herdarão o mundo. O que isso significa? Que ser uma pessoa pacífica, benéfica, mansa, ter mansuetude é importante, é uma virtude importante e muito valorizada na espiritualidade. Porque o contrário de tudo isso é o orgulho, o egoísmo, a dureza de coração. Então, nós temos em nós já a noção de que devemos lutar contra os nossos próprios defeitos para conquistar a mansuetude. E junto com a mansuetude, nos tornarmos mansos, pacíficos, vem a questão da misericórdia. Se Deus é misericordioso conosco, por que não sermos, por nossa vez, misericordiosos com aqueles que erram contra nós? Se nós sabemos que somos todos cheios de defeitos, de imperfeições, e somos, se nós sabemos, basta analisar a nós mesmos, se nós sabemos que temos tantas dificuldades, como exigir que o outro mantenha uma conduta uma conduta irrepreensível, uma conduta de dignidade absoluta durante toda a vida, se nós sabemos que nós não temos, não tivemos e por muito tempo, quem sabe, não conseguiremos ter essa conduta. Tudo vai depender do nosso empenho, da nossa vontade e da luta íntima que devemos ter conosco para conquistar, para alijar, afastar de nós essas nódoas, essas manchas no nosso caráter de orgulho, de irritação, de violência, todas essas coisas que nos tornam, às vezes, intolerantes. A misericórdia de Deus para conosco costumamos dizer e gostamos de pensar que seja, ilimitada, porque Deus é amor e o amor é misericordioso. O que nos falta para ser felizes? É conquistar a virtude de amar, a virtude de perdoar, de ser tolerantes com os nossos erros. Não quer dizer que vamos nos desculpar pelos erros e que vamos adotar uma atitude comodista diante dos erros que os outros nos apontam, diante dos erros que nós próprios sabemos que temos. Devemos lutar contra isso para conquistar a condição de perdoar sem aquelas condições que costumamos colocar. Eu perdoo se ele me pedir perdão, se ela me pedir perdão. Eu perdoo, mas eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente, porque o que me fez isso e aquilo. Então, se nós colocarmos essas condições, que condições Deus colocaria
para nos alcançar com sua misericórdia. Sabemos que não temos um passado de atitudes brilhantes e generosas. Por isso estamos reencarnados. Por isso temos que lutar contra as nossas imperfeições. A reencarnação é a oportunidade de refazer caminhos, de rever atitudes, de aprender aquilo que não aprendemos em oportunidades anteriores, em vidas anteriores. Então, quando nós somos exortados à misericórdia, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele exaltou os misericordiosos, ele falou que eram bem-aventurados, é porque esta é uma condição importantíssima para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Se nós não evoluirmos, não conquistaremos o direito a ser felizes, porque essa felicidade estará sempre mesclada de necessidade de provas, de expiações, de coisas desagradáveis, porque ainda não fizemos a nossa parte. É necessário que façamos a nossa parte. Como é que nós vamos ser misericordiosos? Como é que nós vamos perdoar? Vamos perdoar a nós próprios pelos erros já cometidos? Sim. Podemos perdoar sem, como já dissemos, nos acomodar com o erro. Vamos perdoar-nos, mas lutar para alcançar a mudança necessária, a reforma íntima. E essa reforma íntima é tão importante, que se nós tivéssemos a real dimensão da necessidade dessa reforma, ela já estaria pronta, já estaria feita. É que nós nos distraímos muito com as solicitações do mundo, com as solicitações do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Nós nos distraímos com a paisagem. Chegamos aqui com muitos propósitos nobres. Bom, dessa vez eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chegamos no mundo material e, ao reencarnar, esquecemos desses propósitos. Não é que esqueçamos os propósitos, esquecemos de muitas coisas. E vamos deixando esses propósitos, muitas vezes, de lado. Vamos deixando para mais adiante. Quando eu conseguir isso ou conseguir aquilo, daí eu faço. Não, depois que eu criar meus filhos. Não, depois que eu me aposentar. Olha, quando eu não tiver mais nada para fazer, então vou tratar do espírito. Muitas vezes nós não vamos ter tempo para isso tudo. Nós não sabemos quando será o nosso retorno para a espiritualidade. Então temos que tomar as atitudes necessárias agora, enquanto estamos encarnados, conforme nos recomendou Jesus. Que estivéssemos atentos, orar, vigiar, fazer as reconciliações necessárias enquanto estamos com os nossos desafetos no caminho, para que não nos aconteça coisas mais gravosas mais adiante. Até quando vamos esperar para fazer essa reforma íntima? Até quando vamos esperar para pôr em prática as lições de Jesus? A misericórdia é uma lição muito importante. O saber perdoar o outro, saber que às vezes a pessoa faz alguma coisa contra nós, ela não pensou bem, ela estava perturbada, vivia num momento de extrema infelicidade. Às vezes, as pessoas passam por provas que nós sequer suspeitamos. E às vezes elas tomam atitudes, elas dizem coisas, em muitas ocasiões, movidas por aquele momento angustioso. E nós
cheios de suscetibilidade, cheios de melindres, passamos a considerar aquela pessoa uma pessoa que não é digna do nosso amor, do nosso respeito, que não é digna de conviver conosco. Quantas vezes nos enganamos? Por isso também Jesus nos recomendou: não julgueis. Não podemos julgar porque não temos todos os elementos. Nós não sabemos, se nós estivéssemos no lugar daquele outro, se nós não faríamos pior ainda. Então, é muito bom para nós aprendermos a perdoar. Isso não significa que o outro vai estar liberado de refazer aquele caminho. Se ele realmente errou, isto estará registrado na sua ficha kármica. E ele, no momento apropriado, quando Deus entender que é o momento apropriado, ele vai retornar àquela lição, vai refazer a lição, quem sabe superar. Então não nos cabe entrar nesse mérito. Temos que procurar, isto sim, desculpar. Vai ver, estava mal, vai ver, estava num dia ruim, pode ser que essa pessoa estivesse muito nervosa, por razões que se desconhece. O fato de nós perdoarmos nos demonstra para o mundo, para a providência divina, para o mundo espiritual, para a providência divina, demonstra que nós já nos elevamos, que nós já deixamos caminhos mais escuros para trás. Isso faz bem para quem perdoa. Quem praticou o mal vai ter que resgatar no devido tempo. Mas se nós perdoamos, nós já nos liberamos agora e já passamos para outras lições e outras e mais outras, porque a evolução ela é cheia de oportunidades. Então, vamos aprender a ter misericórdia, vamos nos lembrar sempre do quanto Deus é misericordioso conosco. Às vezes pensamos: meu Deus, quantas coisas boas recebemos. E é bom que pensemos assim. É bom termos esta consciência. Quantas coisas boas recebemos. Será que eu sou merecedor? Podemos ter certeza que 99% das vezes não somos. Estas coisas boas vêm da misericórdia de Deus. Porque Ele nos ama, porque Ele vê em nós capacidades que nós ainda sequer suspeitamos. Ele sabe que temos o potencial. Então, muitas vezes, ao invés de nos mandar uma experiência terrível para nos ensinar uma lição, Ele nos manda uma experiência que nos mostra o quanto Ele nos ama, que nos mostra o quanto Ele é bom para nós, o quanto Ele quer que nós avancemos. E muitas vezes avançamos muito mais, dependendo de como somos, com essas boas experiências do que com as más. Mas isso é critério divino. Tenhamos muita fé. Procuremos fazer a reforma íntima. Procuremos em nós a fagulha divina para expandi-la. Procuremos, irmãos, melhorar a cada dia, para que nunca precisemos olhar para o passado e nos envergonhar. Que Jesus esteja conosco, nos amparando, nos guiando e protegendo sempre.